Canal jornalista Gilson Alves, no programa especial sobre o estadual de futsal Série Bronze, reúne hoje os 3 técnicos da cidade de Santa Maria e também da região, considerando Itaara, para um bate-papo, então projetando como é que cada equipe está se preparando e qual a ideia, obviamente, de cada agremiação de Santa Maria e também de Itaara, no estadual de futsal Série Bronze, que inicia no próximo dia 21 de abril. Conto com a presença do Henrique Brabante, técnico do União Independente, vai para a 5ª participação no estadual de futsal Série Bronze. Também com Bruno Maradona, técnico da AIF, Associação Itaara de Futsal, que participa pela primeira vez da competição. E o Gabriel Prank, técnico da UFSM, que participa pelo 3º ano consecutivo do estadual de futsal Série Bronze. Lembrando que o programa especial sobre futsal Série Bronze é um oferecimento da Confraria do X. Agradecer o Mauro que está nos cedendo o espaço aqui. Confraria do X, o melhor X da cidade, Rua Venâncio Aires, número 1349, telefone 3311 6393. Também agradecemos o apoio da Zumpnet, acesso à internet banda larga sem telefone, 24 horas por dia, sem limite de tráfego, sem planos de fidelidade ou conta fixa. Rua Professor Braga, número 125, sala 101, telefone 3219 0000, ou ainda o 0800 600 9867. Também no apoio do programa especial Série Bronze de Futsal, Brand Sports. No Dia das Mães, dê presentes a Brand Sports. Parcele tudo em até 5 vezes no cartão. Presente Brand Sports, faz bem para a sua mãe. GMC Contabilidade. GMC Contabilidade é eficiência para seu negócio. Atua nas áreas societária, contábil, fiscal, trabalhista e condominial. Rua Silva Jardim, número 400, telefone 3028-4148. Também equipe de lutas Tiger King. Um abraço pro meu amigo Jailson, tá apoiando aí o programa no canal. Venha fazer parte da equipe de boxe Muay Thai Tiger King. Equipe conveniada às academias Barão Fitness e Companhia do Corpo. Inscrições abertas pelo telefone 98458-5474. Começo pela ordem aqui na mesa, então, mas é uma pergunta que vale para os 3. Como é que está sendo a preparação para as equipes de Santa Maria e região, projetando o estadual de futsal Série Bronze? Aí eu peço um cronograma, desde quando iniciaram os treinos, quantas vezes por semana estão acontecendo os encontros e também o que esperar da participação das respectivas equipes no estadual de futsal Série Bronze. Começo pelo Henrique Brabante. Obrigado pela presença, Henrique. E até onde pode ir a União nesse estadual de futsal Série Bronze? Então, obrigado pela presença. Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É muito legal estar participando numa mesa aqui entre amigos, para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho, o nosso dia a dia. É muito interessante, eu acho, essas ações que se propõem. Começo dizendo que a gente está se preparando desde o dia 1º de março, União Independente, a fazer não uma pré-temporada, mas um início de trabalho, que a gente sabe que vai ser um ano bem disputado, um ano longo, porém a gente começa forte, principalmente a parte física, acertando alguns detalhes, aproveitando o trabalho da parte tática que já vem sendo feito no União desde 2016, quando assumi o comando da equipe, aproveitando também esse entrosamento dos atletas, da base que ficou, tentando também inserir alguns atletas novos aí. Mas desde o dia 1º de março a gente vem treinando forte. Estou bem contente com os treinamentos, os atletas estão bem empenhados, estão embutidos nessa ideia que a gente quer de levar a União ano a ano sempre um pouquinho mais longe. E aí em 2017 a União chegou nos playoffs, sentiu o gostinho que podia chegar um pouquinho mais longe, e esse ano está todo mundo querendo dar um passo à frente. Então é importante, a gente está se preparando bem. A gente fez um amistoso contra a Uruguaianense no final de semana passado, que foi um teste de fogo, A gente foi lá para um time que está se preparando para a Liga Gaúcha, uma equipe que está num nível de treinamento muito bom, Então já foi um ótimo teste para a gente colocar em prática o que a gente vem treinando e também ver como a gente se comporta num meio competitivo. A gente acabou não conseguindo o resultado positivo, a vitória, porém o comportamento da equipe me agradou bastante. Não faltou vontade, não faltou colocar em prática, testei várias peças,
né? Ninguém se omitiu aquele dia, porque era jogar fora de casa contra uma equipe grande, se omitiu de tentar fazer alguma coisa. Então, nessa início de preparação, tô bem contente. A gente tem mais um amistoso no domingo agora, né? Contra a equipe do Maxi Candelária, que é uma equipe que é bem entrosada, uma equipe que sabe jogar futsal, também vai participar da competição. Mais um teste aí para a gente, né, fazer parte dessa nossa preparação. E, inicialmente a gente participou na cidade de Santa Maria da Supercopa, né, que era um campeonato com equipes só de Santa Maria, e a gente teve um bom desempenho, né? A gente colocou algumas metas que a gente queria iniciar, estava muito no início do trabalho, mas colocou algumas metas e a gente conseguiu, né, tirar primeiro lugar e não sofrer nenhum gol. Então, dentro de uma competição que é uma Copa, o não sofrer nenhum gol foi um aspecto importante, porque mostrou que a concentração, né, defensiva já começou desde aquele início. Isso são pontos que eu acho válido a gente citar, porque início de trabalho a gente depende de muitos fatores, né? A gente sabe que a gente quer que a equipe esteja cada vez mais pronta, mas é um processo, como tudo. Mas estou contente, né? Estou contente com esse início de trabalho, com a qualidade dos treinos que a equipe do União está apresentando, e a expectativa é muito boa para esse ano. Bruno Maradona, obrigado pela presença, Maradona. Como é que está a preparação da AIF, Associação Itaara de Futsal, a expectativa na preparação para, a partir do dia 21 de abril, encarar o Estadual de Futsal Série Bronze? Primeiramente, uma boa tarde. Eu agradeço muito estar do lado de vocês, três monstros que eu mais novo admirei, sempre acompanho o trabalho de todos. É uma honra mesmo fazer parte dessa história. Nós começamos o trabalho, a IF começou em novembro, eu assumi em dezembro. Começamos o trabalho em dezembro, com trabalhos em Itaara, segundas e sábados, aos pouquinhos, com um planejamento, um projeto do zero. Começamos com o pessoal de Itaara, aí agregamos alguns valores de Santa Maria, agora estamos treinando lá e aqui. É um projeto do zero, como a gente sempre frisa lá, a gente está vindo para fazer história. Quem sabe dar o primeiro passo de muitos que virão. Fazer uma competição honrosa, buscar uma classificação, rodeado de pessoas muito sérias. O pessoal lá de Itaara abraçou a causa, a população abraçou a causa. Infelizmente vamos começar mandando os jogos aqui, mas o planejamento é esse, é fazer uma competição honrosa e mais longe possível. Tivemos 2 amistosos já contra o pessoal do Kamikaze de Santa Maria e o pessoal do Independente de Lavras do Sul, e hoje também temos amistoso contra o Palmeiras de São Gabriel, que vai ser o nosso teste mais forte até então, para daqui a pouco preparar bem, ajeitar as últimas peças e os detalhes para a estreia no outro sábado, que vai ser para nós já um grande confronto, né, com um rival de proximidades aqui de Santa Maria, um clássico, acredito, de casa cheia. Então a gente está trabalhando passinho a passinho, degrau a degrau, para quem sabe futuramente colher coisas melhores. Gabriel Frank, técnico da UFSM, obrigado pela presença, Gabriel. Como é que está a preparação então da UFSM visando a participação no Estadual de Futsal Série Bronze? Obrigado pela presença. Também obrigado pelo convite. Aí acho que é sempre importante a gente ter um espaço desse para debater um pouquinho sobre futsal. Acho que é uma iniciativa muito boa a tua aí, Gilson. Então fico feliz de poder estar aqui conversando com o Henrique, com o Bruno também, contigo aí sobre o futsal de Santa Maria. Bom, a FSM começou a sua preparação já logo depois do Carnaval, ali em fevereiro. Então a gente fechou na sexta-feira agora, ontem, a 8ª semana de preparação, né? Então, dentro dessas 8 semanas, nós tivemos 22 treinos feitos. A equipe treina 3 vezes na semana. E também tivemos 3 amistosos, né? Uma em Cândido, um torneio em Cândido Godói, onde a gente enfrentou a equipe da Belca, que era da Série Prata, e também a equipe de Cerro Largo, que era a Série Bronze. E no final de semana passada a gente foi a Santa Cruz enfrentar a SAF, né? Dentro desses 3 jogos aí deu para perceber uma evolução muito boa da equipe, dentro do que a gente pensa na parte tática, parte física também do jogo de futsal. Os resultados positivos também não vieram, né? Mas isso a gente até já esperava em função da dificuldade dos confrontos, né? O que foi bom de perceber dentro desses confrontos amistosos foi que o comportamento da equipe, né, dentro de jogos que são difíceis, né, que preveem a dificuldade, e isso foi muito bom, né? Então, para pouco tempo de preparação aí, a equipe se comportou muito bem nesses jogos. E aí agora a gente tem mais uma semana de treinos, né, mais 3 treinos aí até o jogo de sábado contra a Itaara.
onde alguns ajustes finais serão feitos aí visando especificamente o confronto contra a Itália. Uma pergunta que acredito eu possa valer para os três, mas aí a gente pode seguir a ordem da mesa, ou se cada um quiser falar, fiquem à vontade. Como é que vocês fazem para buscar então informações de algumas equipes? Pois mesmo com a internet é fácil, mas muitas vezes as equipes se renovam, ressurgem, estão contratando em meia competição ou na fase final de preparação, e muitas vezes troca de série, troca de nome. Não é tão fácil como parece, acredito eu, buscar as informações dos adversários. Como é que vocês fazem para buscar então isso aí? Então, começando, né, a responder, eu acredito que hoje é mais tranquilo a gente ir atrás de informações já pela troca de contatos, as redes sociais, a internet, mas eu também procuro utilizar, né, com quem trabalhei, as atletas que já passaram comigo por outras equipes, também conhecidos de outros lugares, né? Também o pessoal me conhece, eu gosto muito de trocar informações. Eu acho que as informações, né, dentro do futsal, elas não são de propriedade de ninguém, então sempre troco de forma muito clara, muito fácil, desde a minha equipe, né, com as equipes que a gente tem contato. Então eu creio que uma boa relação aumenta o número de informações para todos, né? Então eu procuro ter essa conduta, porque eu acho, né, já explanei em outros momentos, que a gente sempre vai crescer se a gente for de atrás dessas informações e compartilhar. Se a gente quiser ficar com a informação muitas vezes retida, achando que vai esconder uma outra coisa, eu acho que não é o caminho para que a gente na quadra possa, às vezes, fazer o melhor. E eu sou uma pessoa que gosta de estudar bastante os adversários, simplesmente para chegar na hora do jogo e já ter uma estratégia, que os atletas também já tenham, né, saibam mais ou menos as dificuldades que irão enfrentar. Então, dentro dessa conduta que eu tento levar, eu tento sempre buscar bastante informações. Não tenho muita dificuldade, porque o pessoal também troca informações, né, e gosta também de conversar. E quanto mais a gente conversar sobre esse assunto, eu acho que mais cresce a qualidade da competição. Exatamente como o Henrique falou, né? A boa relação, para mim, é o principal, porque tu busca pelas redes sociais alguma coisa, acompanhar, mas o fundamental é as boas relações. Porque o futebol nada nos mais traz que é grandes amizades, que tu vai colhendo, disponibilizando e colhendo aqui, São Gabriel. A gente a cada ano que passa vai abrindo espaços e amizades novas. Como por ser de Santa Maria, ainda tive o privilégio de acompanhar as competições, a Copa União, até no começo do ano, depois a Supercopa, acompanho bastante a gurizada da universidade, então a gente vai acompanhando. No que der para ir, a gente vai acompanhando, trocando informações também. É fácil e não é também, porque não disponibiliza ter muitos recursos para daqui a pouco poder acompanhar todas as pré-temporadas, amistosos, mas a gente vai colhendo no que der, no que dá no nosso alcance, a gente vai indo atrás. É bem por aí mesmo, né? Não temos, existem algumas informações que a gente consegue pelas redes sociais, por algumas pessoas que a gente conhece no meio do futsal, né? Mas conseguir conhecer completamente uma equipe, assim, por exemplo, tendo todo o jogo dessa equipe prévio ao nosso jogo, né? Isso já é um pouco mais difícil de se conseguir. Uma das ideias nossas do projeto aí é aumentar o nosso trabalho na análise de desempenho, que a gente começou a engatinhar início no ano passado, já evoluímos um pouco para esse ano, talvez nos próximos anos a gente consiga ter mais pessoas auxiliando nisso, né, que possam talvez fazer um trabalho de ir viajar, assistir um jogo do adversário, o que às vezes por questão de custos também é uma coisa que dificulta, né? Mas sempre que a gente consegue de informações, ela é sempre importante para a gente planejar, né, uma estratégia de jogo frente a cada um dos adversários, né? Mas o que acontece na maioria das vezes nesse princípio de campeonato é que a maioria das vezes a gente vai conhecer o adversário mesmo na própria quadra de jogo, nos minutos iniciais do jogo, ali qual é a proposta do adversário, e a gente tem que estar preparado para tudo aí nesse primeiro momento. Lembrando então que as equipes de Santa Maria e também de Itaara estarão na chave 2 do Estadual de Futsal Série Bronze, o grupo então que conta com União Independente, o FSN, a IF de Itaara, a AFI, Associação Futsal Itaqui, também Figueira de Tupã-Siretã, Gaúcho também de Tupã-Siretã, Serade de São Borja, La Máquina de São Cepé, e aí a novidade e também a questão da distância que as equipes aqui vão enfrentar, a ATF, Associação Atlética Alta Tensão Futsal de Santa Vitória do Palmar. Nesse nome aí vocês esperam fumaceira? Só Alta Tensão Futsal, ATF, Santa Vitória do Palmar. O que pode ser dito com relação a... Se tu olhar os adversários, é o que é novidade.
assim como Itaara, mas aí acaba, o Gabriel, vocês têm alguma relação com o Maradona, sabem que já tem uma história no futsal aqui em Santa Maria, Itaara no caso da região, mas e para buscar informações da ATF de Santa Vitória do Palmar é mais difícil, pouco? Não, eu até sempre vou atrás um pouco, né, fui atrás de informações. Eu em 2006, eu disputei o Campeonato Sub-20 como treinador da equipe de Três Coroas, e aí enfrentei a equipe não era essa instituição, mas era em Santa Vitória, né? Então a gente vê que a característica lá da região é a equipe muito aguerrida, né? Muito mesmo, assim, é difícil de jogar lá, e a distância, né? Quando a gente viaja lá, vai jogar, sempre tem, né, aquele momento que até o atleta se soltar um pouquinho, até a equipe começar a engrenar, demora um tempo. Isso é uma arma que a gente tem que se preocupar, né? Existem formas da gente se preparar, mas creio que a distância e também por eles estarem muito motivados, assim como a equipe de Itaara também, essa motivação de primeiro ano, a gente já sabe como isso, né, eleva bastante né, a vontade de vencer, a vontade de querer mostrar, de provar que, né, no início as coisas vão dar certo. Esta motivação também a gente tem que ficar atento, né, principalmente nessas equipes que estão iniciando, né? Acredito que isso torna um ponto forte dos adversários, mas realmente não tenho muitas informações, né, por ser uma equipe nova e também por estar iniciando nesse processo da Série Bronze. Eu acompanho alguns vídeos do amistoso deles lá, que teve, como nós em Itaara, acredito também que quando pudermos mandar os jogos, é um fator muito favorável, porque a cidade abraça a causa nesse amistoso, casa cheia, uma equipe muito aguerrida. Nosso primeiro adversário já vai ser a distância, porque nós vamos ter 3 viagens muito longas, onde tu já sabe que é complicado. Tem a Itaqui também, que vem de novo, depois de muitos anos fora, e com certeza será pedreira, jogo duro. Então a gente já sai com essa dificuldade, né, que é o transporte, a viagem longa, mas a gente vai trabalhando para fazer o melhor sempre, né, tanto em casa como fora. Eu nunca enfrentei uma equipe dessa região aí, né, então realmente é mais difícil de conseguir informações, né. O que a gente espera aí é que talvez algumas informações a gente consiga colher aí ao longo desse início da competição para enfrentar uma equipe de tão longe. Mas como o Henrique falou, né, a dificuldade vai ser a mesma, né, em função da motivação que essas equipes vêm aí como primeiro ano, né, em função de quererem mostrar aí o seu potencial dentro do campeonato. Ainda para fechar esse primeiro bloco da nossa conversa sobre estadual do futsal Série Bronze, olhando um pouco, aí já indo para as outras chaves, claro que primeiro tem que focar na classificação, né? Passando a limpo, me corrija se eu estiver equivocado aí. São 3 grupos, aí classificam os 5 primeiros de cada chave e mais melhor sexto, né? E pelo que o Henrique me passou de informação ontem, vocês também, claro, aí depois então restam 16 e aí dividido 4 grupos com 4. Aí para passar 2 fazer quartas de final, então seria isso? Essa fórmula, né? Exatamente. E aí se olhar a longo prazo, os demais adversários, chave 1, Cerro Largo, Meninos da Vila de Carazinho, Cometa de Rodeio Bonito, AEF de Entre Juiz, Palmeiras de São Gabriel, Guarani de Frederico Westphalen, AFUX de Seberi, SI de Cruz Alta, Jaboticaba Futsal, esses da chave 1. E da chave 3, Rabelo de Alvorada, ASTF de Teutônia, Cerca de Casca, Atlético de Candelária, Três Coroas Futsal, Fontoura Xavier Futsal, Acesa de Charqueadas e 15 de novembro de Vila Maria. É possível apontar favoritos ao acesso da bronze para prata, ou isso aí vocês nem tiveram tempo para pesquisar ainda? Começando então, eu tenho alguns favoritos que eu vejo, que a gente começa antes da competição, assim como o Gabriel bem salientou, é um panorama, né? Antes da competição a gente tem algumas projeções, né? Analisa algumas coisas, mas quando a competição realmente começa, que vale os 3 pontos, e aí começam a disputar as classificações, sempre há uma mudança, mas eu acho que todo planejamento é válido, então a gente tem que se programar para tentar ver quem é as principais forças, né? E vejo que a chave 1 tem equipes que investiram bastante, né, na Série Bronze. A Série Bronze esse ano ela está bem nivelada, então está cada vez mais, né, vamos aumentar essa análise, ela está cada vez mais forte, mais difícil de conquistar, está uma competição boa de jogar, né, então às vezes tem equipes que preferem jogar a Série Bronze do que a Série Prata,
justamente pelo tempo, né? E questão de investimento também, para poder se estruturar melhor, para poder almejar. Então a gente vê, por exemplo, equipe Cerro Largo, que o Gabriel já até enfrentou, Cerro Largo, Seberi, né? Essas equipes, elas estão investindo, cerca de casca está investindo. Foi aniversário de vocês no passado. Isso, exatamente. As equipes, elas quase subiu, né? Foi bem. Ela tem um poder de investimento. Bastante ano passado. Tem um poder de investimento maior. E o que acontece? Até o final do ano a gente sabe que ocorre muitas coisas. E às vezes o poder de investimento para te repor alguma peça ou trazer alguma peça em questão de atletas, né? Às vezes facilita. Até em questão estrutural, para poder treinar mais vezes, né? Para poder ter condições melhores de trabalho. Então isso são planejamentos. Não quer dizer que elas vão chegar, não quer dizer isso não torna a principal equipe, mas sim, como a gente está comentando aqui, um favoritismo. Isso tudo antes de começar. Então são coisas que a gente analisa, porém a gente trabalha em cima para, né, que isso não seja uma dificuldade, que a gente saiba que isso seja uma característica. Então, para que a nossa equipe seja favorita, então a gente se prepara sabendo desses detalhes, porém concentrado no que tem que fazer lá, né, dentro da quadra. Mas acredito que na chave 1 tem equipes muito fortes, eu acompanho todos, né, porque assim como tu bem falou, o que a gente almeja é classificar. Se classificar, a gente quer, né, também já saber como é que está o nível das outras equipes. Então eu creio que tem equipes, né, no início assim, que a gente tem que ficar de olho no trabalho, porque são fortes candidatos a subir. A chave 1 com certeza é de maior investimento e acredito que é a mais forte. Vou citar uma da nossa chave também que investiu bastante, é o Serad. Trouxe o Marcos Adriano, o Paulinho Cambalhota essa semana. Então, dentro da o próprio União vem cada ano mais forte, fortalecendo a universidade com o sistema. Então, tu pode citar, mas a competição é muito longa. É muito, muito longa, e na hora do mata-mata, às vezes nem sempre o maior investimento é o que passa, né? Por isso que o futsal é tão apaixonante. Então, eu acho muito cedo, eu acredito que a chave A seja a chave mais forte dos grupos, mas também tudo pode acontecer, né? Eu ainda coloco a chave 3 ali, Teutônia, né? Que fez ano passado um baita no campeonato também, e 15 de novembro de Vila Maria, que também, desde o ano passado aí, fazendo um baita trabalho e equilibrando muitos jogos ali naquela chave. Aquela chave do norte ali, ele é muito bom futsal ali, então tem bastante gente que investe, né? Então acaba ficando também uma chave bastante forte, né? Mas é isso, acho que foram essas equipes que foram colocadas aí que eu acredito que sejam as favoritas. Aí, e só para complementar aí, até na minha fala acabei não colocando, mas eu também procuro estudar, porque isso aí é toda a competição, né? A Copa do Mundo, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Liga Nacional de Futsal, sempre tem uma surpresa. Sempre tem uma equipe que ninguém espera, né? Mas se preparou, foi lá e colocou em prática, como a gente está falando. Sim, e aí às vezes não tem investimento, às vezes não tem os nomes mais fortes, mas sempre tem uma surpresa. Então, como treinador, né, e planejando alguns trabalhos, eu sempre penso, alguém vai surpreender. E aí a gente tem que mais ou menos conhecer, né, o trabalho que está sendo feito, resultados, desempenho, para que não seja tanta surpresa assim, a gente não se surpreenda quando for enfrentar as outras equipes. O próprio ano passado teve, né, a CF de Caçapava, veio, foi indo, foi classificando, e foi longe, ganhou Falando nisso, não vou jogar esse ano porque deu aquela confusão na hora da tabela, né? Ele e Palmeiras, né? Seria prejudicado. Foram muito prejudicados, E aí não vai estar participando. Eles não desistiram, né? Por causa que ia triplicar os valores em viagens e não conseguiram investimento. Infelizmente, né? Porque era outra equipe que vinha crescendo ano após ano e a cidade abraça lá, quem vocês já jogaram lá sabe que não é fácil. E é uma perca, né? Grande pro futsal. Lembrando que a primeira fase inicia então dia 21 de abril, primeira rodada, e a previsão, se não houver nenhuma mudança de datas, até o dia 18 de agosto vai essa primeira fase. Então é um período longo, né? Não dá para dizer que porque não. Então por isso tem que ter toda essa preparação, visando já desde a primeira fase, tem que chegar bem no estadual de futsal Série Bronze. Canal jornalista Gilson Alves, que conta com o apoio de Confraria do X, também Zumpnet, Brand Esportes, GMC Contabilidade e equipe de lutas Tiger King. Vamos agora ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente retorna com a segunda parte do bate-papo e com os técnicos Henrique Braibante do União, Bruno Maradona da Itaara Futsal e também o Gabriel Frank da UFSM. Daqui a pouco a gente volta.
Canal jornalista Gilson Alves, retornando então com a segunda parte do programa especial estadual de futsal Série Bronze, contando com a presença dos técnicos Santa Maria e região, das equipes que irão participar da competição: Henrique Bregante, União Independente, Bruno Maradona, AIF de Itaara, e também o Gabriel, da UFSM Futsal. Canal jornalista Gilson Alves, que agradece a Confraria do X, que está cedendo espaço para a gravação do programa. Tem a edição de imagens do Johnny Dornelles, vocês não enxergam o Johnny, mas ali o Johnny dando todo o suporte para a gravação e depois a edição do programa. Um oferecimento de Confraria do X, melhor X da cidade, Rua Venâncio Soares, número 1349, telefone 3311-6393. Também Sulpnet, acesso à internet banda larga sem telefone, 24 horas por dia, sem limite de tráfego, sem planos de fidelidade ou conta fixa. Rua Professor Braga, número 125, telefone 3219-0000 ou ainda 0800 600 9867. Também Brand Sports, no Dia das Mães, dê presente da Brand Sports. Parcele tudo em até 5 vezes no seu cartão. Presente Brand Sports, faz bem para a sua mãe. GMC Contabilidade, é eficiência para o seu negócio. Atua nas áreas societária, contábil, fiscal, trabalhista e condominial. Rua Silva Jardim, número 400, telefone 3028-4148. Um abraço para o Gerson, proprietário da GMC Contabilidade, e também para o Felipe, atleta aí do Mutuca, do FSM Futsal, que está nos ajudando na parceria do programa especial sobre a Série Bronze. Também equipe de lutas Tiger King, venha fazer parte da equipe de boxe Muay Thai Tiger King, equipe conveniada às academias Barão Fitness e também Companhia do Corpo. Inscrições abertas pelo telefone 98458-5474. Uma pergunta, falei para todos também, essa é a nossa ideia, realmente, no programa. Como é que vocês lidam com essa questão, assim, o atleta 2016, por exemplo, que foi do União, 2017 foi da UFSM, aí daqui a pouco esse ano vai jogar em Itaara, ou vice-versa, jogou na UFSM, esse ano vai jogar no União, ou quando o Maradona pensou em montar o plantel da IF de Itaara, buscou um do União, buscou um da UFSM. Como é que funciona essa troca? A gente sabe que é comum, mas quando envolve também muitas vezes a amizade, como é que funciona isso aí? O cara tem a relação de amizade comigo, mas daqui a pouco a proposta do outro, a UFSM vai me conseguir uma questão, eu preciso continuar os estudos em determinada área. Como é que funciona isso aí? Como é que vocês lidam com essa questão também? Porque o técnico tem bastante importância, relevância. Eu vou com o técnico, ou eu não vou, ou eu preciso estudar lá na UFSM. Enfim, como é que vocês lidam com isso aí? Na minha situação foi bem complicado, porque o grupo mudou muito. Os que estavam no começo de dezembro, os que estão agora. Primeiramente, como é um projeto novo, o pessoal fica meio assim, no meio do caminho, desistiram, achando que não ia dar certo, que não ia dar, que não ia dar, e foi mudando. Aí, no meu caso, a gurizada é mais uma oportunidade, não só para mim, como para a maioria dos atletas que irão disputar sua primeira Série Bronze, sua primeira competição. Agora nós tivemos um acréscimo muito grande no apagar das luzes, que vieram 4 jogadores nossos de Candelária. Fecharam com nós o Gustavo, o Rafinha, o Alisson e o Juninho. 4, além de baita jogadores, grandes pessoas. Então a gente montou um elenco meio do zero. Como com o fechamento da nova geração, alguns jogadores agregaram a nossa equipe. Perdemos alguns no decorrer, porque, como tu disseste, né, a proposta nos outros foram melhores e eu sempre torço muito, porque eu sou de Santa Maria. Eu, além de estar na competição representando Itaara, eu também quero que Santa Maria cada vez cresça mais e mais. O nosso futsal, nota-se que está cada vez mais forte, cada vez mais sério. E isso aí só tem a ganhar eu, o Gabriel, o Henrique, a cidade em si. E Itaara, se puder contribuir um pouquinho que der na competição, agregando, aprendendo, para nós já é de grande valia, né? O que eu acho que tem que valer disso é sempre a opinião do atleta, né? Onde ele vai se sentir mais confortável dentro das propostas que ele recebeu, né? Talvez diferente de muitas outras equipes, né? A UFSM ela não remunera atletas, né? Então é um projeto esportivo que visa a formação, né, esportiva, tanto na área de graduação como pós-graduação.
todos os integrantes do projeto, eles participam, né, de grupos de pesquisa, grupos de estudo que visam a estudar o fenômeno esportivo, né? Então a gente precisa, dentro do nosso projeto, caminhar entrelaçado aí com a pesquisa, com o ensino e com a extensão, né? Então esse talvez seja o diferencial do projeto da UFSM. E na verdade, quando a gente consegue trazer algum atleta que é de alguma outra equipe, na maioria das vezes é porque o atleta nos procurou entendendo que o projeto poderia oferecer algo para ele nessa questão de estudos, né? Ele abriu uma porta para ele dentro de um grupo onde ele consiga estudar, consiga fazer uma pós-graduação futuramente, se ele passar nos concursos, enfim. Então acho que as portas que o UFSM abre para esses atletas é dessa forma. Acho que isso que mais chama a atenção, né? É claro que por já ser também o terceiro ano dentro do certame, acho que também já chama um pouco mais a atenção, no sentido de o pessoal estar vendo que o projeto está sendo bem feito, né, que o trabalho está sendo bem desenvolvido ao longo dos anos, né? Então, é claro que ninguém gosta de perder um atleta de um ano para o outro, porque a gente investe dentro de uma ideia, dentro de um processo, dentro de uma forma de jogar, e aquele atleta, por muitas vezes, ele era importante, né? E ele acaba optando por trocar de equipe, né? Mas eu acho que a decisão tem que ser sempre do atleta, e eu concordo com o Maradona também, né, que tendo bons trabalhos sendo feitos aqui em Santa Maria, eu acho que o futsal tende a crescer. Quem sabe dentro de alguns anos aí a gente voltar aí a jogar, né, a primeira divisão do estado aí, né? Acho que esse talvez seja o nosso grande objetivo aí, não especificamente da UFSM, né, mas acho que do futsal de Santa Maria, quem gosta de futsal espera ver Santa Maria mais uma vez, né, dentro da elite aí do futsal. Eu, como treinador, eu acredito que eu não tenho problema nenhum com o atleta, né, onde ele jogou no ano anterior, né, porque eu acredito que sempre eu vou atrás de um atleta para agregar, né, naquela temporada. Porém, as outras experiências também são muito importantes. Então, se ele, né, atuou na equipe, pode ser o adversário direto, pode ser o adversário do clássico, outra cidade, sempre aquilo vai agregar para a equipe onde estou trabalhando. Então, não tenho problema nenhum, acho que isso são oportunidades, né, e acho que quanto mais oportunidades, né, a variedade de oportunidades ela é importante. Então, eu também passei por isso em outras equipes. Então, creio que eu não tenho problema nenhum, né, em atleta também sair e como o Gabriel falou, ele prefere jogar em outro lugar, não é uma decisão do treinador, mas quando a gente escolhe as peças, eu não tenho problema nenhum, né, em trazer jogadores de outras equipes também. Não tenho problema quando eles optam por, né, jogarem em outras. Eu acho que isso aí faz parte e tem que fazer parte desse processo da competição. É uma competição, existem também o interesse pessoal de cada um, né? Cada um almeja o que é melhor para si. Então, quando o atleta às vezes quer outra oportunidade, às vezes quer vivenciar outro ambiente, também é um direito dele e a gente tem que concordar. E também, usando um pouco das palavras do Gabriel, o que a gente pode sempre fazer é oferecer um bom trabalho, que isso aí vai atraindo, né? Vai atraindo a vontade do atleta vir para a tua equipe, acreditar em alguns conceitos que tu passa. Isso também pode chamar para o nosso lado, né? Em relação por exemplo, também a montagem de grupo, claro que todo treinador prefere ter uma base onde ele já expôs algumas ideias e dá sequência no trabalho, mas isso nem sempre a gente controla. Também, voltando aos pontos que já foram colocados, questão de investimento, às vezes, né, o atleta consegue uma visibilidade, isso é uma coisa importante, porém também torna uma valorização em alguns atletas, e aí às vezes a equipe não consegue, né, conter isso aí, a gente acaba perdendo. Em relação a, né, a amizade, amigos, assim, dentro do esporte, o esporte é um meio onde tu faz muita amizade, mas eu, como treinador, eu procuro ter uma postura que a amizade ela não vem em primeiro lugar na minha escolha dos atletas, né, porque eu sou um profissional do futsal e chega na hora né, as escolhas que tu faz são muito difíceis, escalação, né, a lista para jogar, fica a gente de fora, tem gente que vai pro jogo e não joga, né, e eu acredito que eu, como treinador, eu não posso agradar ao atleta, né, então se eu tentar agradar ele, talvez eu esteja desagradando a equipe. Isso é difícil ser treinador justamente por essas escolhas, né, mas eu me considero uma pessoa, né, privilegiado, pois tenho muitas amizades no futsal, mas a amizade ela vem num ponto mais atrás em relação às escolhas. Claro que quando a gente tem uma afinidade, né, para o atleta é mais fácil trabalhar, porém o rendimento dele, o comprometimento do atleta, esse sim vem em primeiro lugar para que a gente possa tomar essas decisões.
canal jornalista Gilson Alves, que agradece e sabe que tem bastante público do futsal, vai ter muita gente que é envolvida daqui a pouco com o futsal da cidade. Citadino tem série prata, série bronze, série ouro, obviamente, e aí tem muita gente que está acompanhando pela primeira vez o canal em função do futsal. Então clica em inscrever-se, está acompanhando pela primeira vez. Procura também a nossa fanpage, canal jornalista Gilson Alves, que a gente tem a certeza aí que, e agradece mais uma vez a participação de vocês através desse programa. O futsal, acredito que esse seja o vídeo que vai dar o maior número de visualizações. Então, a prova, né, do quanto o futsal é forte em Santa Maria. Mas onde é que eu quero chegar? Muita gente que já vive sabe o porquê, mas é uma pergunta que daqui a pouco aquele que vai pela primeira vez acompanhar uma entrevista de vocês vai se perguntar: por que 3 times na cidade? A Itaara não é cidade, mas é daqui do lado, tem muitos atletas que são daqui, que estão jogando lá. Por que não 1 e por que não 2? Eu até já sei, imagino o que pode vir como resposta, mas sei que é uma pergunta que vai chamar bastante atenção. E qual é a opinião de vocês sobre isso? Na minha situação, eu me fico isento, porque é um projeto da prefeitura, da cidade de Itaara, então desvincula, né, em relação eu como torcedor, eu também penso, né, que há quantos anos teria que ter, como era o tempo da Job, que era só uma potência. Na resposta eu deixo para eles dois essa bomba aí. É claro que, na verdade, quando você tem 2 equipes ou 3 equipes, enfim, as forças se dividem, né? A pergunta até é pertinente, né? Porque a maioria das pessoas perguntam isso na rua: se tivesse um time só, né, seria muito melhor e tudo mais, porque ficaria mais forte as equipes. Mas eu acho que são as ideias de projeto que são diferentes, né? Então, no caso, eu acho que da UFSM e do União, a UFSM tem um projeto bem claro, que é levando para o cunho acadêmico, né? Levando para o lado acadêmico, para a formação esportiva, para a formação de profissionais que vão trabalhar com esporte futuramente, né? O Henrique até nos ajudou e está nos ajudando ainda esse semestre, e no semestre passado nos ajudou também no seminário de formação de treinadores, que foi proposto pelo próprio Henrique lá dentro da UFSM. Ou seja, o que a gente quer como projeto UFSM Futsal é conseguir desenvolver cada vez mais o futsal e pessoas que vão trabalhar com o futsal aqui na cidade e em outros locais, né? Ou seja, oportunizar exatamente para os acadêmicos uma formação na prática mesmo sobre como é, né, gerenciar uma equipe, ser preparador físico, ser treinador, preparar goleiros, ser analista de desempenho, nutrição. Tem tantas áreas que envolvem, né, o esporte, o fenômeno esportivo, que o projeto quer tentar fazer isso num cunho acadêmico que seja ensino para quem estiver participando, né? E acho que daí é um pouco diferente da ideia do União, né? Então, por isso que talvez a gente não consiga filosofias ter diferentes, uma mesma ideia aqui nesse sentido, né? Eu acho que o Henrique pode falar um pouco mais também. Eu fui bem perguntado, né, sobre essa questão, e eu acho excelente debater sobre isso, porque as coisas a gente vai melhorar quando a gente conversa, né, e quando se escutam vozes de todos os lados. Vamos lá então. Pessoalmente, se fosse a minha vontade, que tivesse uma equipe só, que os melhores atletas viessem por minha equipe, que os patrocinadores viessem para, né, ajudar a fortalecer a minha equipe, mas tudo eu estou falando individualmente, para mim, o que eu quero. E o que eu acho que tem que se pensar, que está se discutindo, é o que Santa Maria precisa. Tem o outro lado, que oportuniza muito mais atletas a estarem em atividade. É uma vitrine maior, 2 equipes. Mais equipes também estão olhando, mais, e também faz com que tu tenha que sempre ligar o teu alerta. Para quê? Para que tu tenha uma equipe forte dentro da tua cidade, pois existe uma concorrência, né? Passando fazendo um link aí com quem tem uma empresa, sempre vai ter uma concorrência, né? O X do Mauro tem a sua concorrência, porém ele tem que saber disso e trabalhar cada vez melhor. E eu considero dessa forma, né? Não posso eu achar ruim ter outras equipes, porque isso eu não controlo. Porém, saber, pensando na cidade de Santa Maria, tendo um projeto como é o da UFSM, que tem uma outra proposta, mas também entra dentro dessa conversa, oportuniza muito mais. Eu tenho aprendido muito mais nessa convivência e competição contra o FSM nesse tempo aí, tenho aprendido muito. Então, se tivesse só a equipe do União, né, voltando ao assunto, fazendo um exercício aí, tivesse só a equipe do União, quem sabe eu não tivesse esse aprendizado. Então, às vezes, a concorrência
né? Às vezes isso aí também leva a coisas positivas, né? Claro que se a gente pensa que deveria ter uma só, porque a gente queria que o nosso lado ficasse bom. Mas então quando a gente começa a olhar e abrir um pouco o leque, existem outras possibilidades. Não sei te responder exatamente o que seria melhor para a cidade, né? Mas eu encaro de forma positiva o quê? Eu tento me esforçar muito para que a minha equipe seja uma equipe competitiva e aprender, né, nessa troca de jogos, informações, de competição, né? A gente compete agora junto, né, com a equipe que o Bruno está comandando de Itara, vão ter mais uma experiência, ali, não é em Santa Maria, mas é muito perto, né? Atletas vão despertar também interesse por estar, né, ali, eles também podem ter um interesse daqui a pouco em mostrar o trabalho deles e vislumbrar talvez algo maior ou outra equipe vivenciar. Exato. Isso abre um leque para mais pessoas, né? Questão de volume. Acho que tem que ser olhado de forma positiva dos dois lados, né? Tem que ser dos dois lados. Por quê? Porque o futsal de Santa Maria não é para uma equipe, é para a comunidade, né? E que seja uma coisa boa para a cidade. Pensando na cidade, né? Tem tido resultados muito bons ter mais de uma equipe, né? E não era uma opinião que eu tinha um tempo atrás. Eu achava que tinha que ser uma só, focalizar tudo aquilo, mas passando por esse processo desde 2016, né, vendo que teve uma nova geração também, né, a universidade também, como em questão de até quando vai formar o plantel, por exemplo, tem atletas lá que estão muito vinculados à equipe do FSM, que óbvio que eu tinha vontade também de trazer em 2016, mas a gente sabe do projeto, respeita e também diz, não, acho que tu tem que jogar no time do FSM, o Gabriel sabe disso, eu converso com ele, né, converso bastante. Então eu acho que se a gente pensar em Santa Maria, eu acho que a gente também tem que abrir esses leques. E como tu falou, não é uma pergunta assim, ó, ela tem que se pensar bastante para responder, mas também tem que se fazer essas perguntas para a gente conversar sobre isso. E todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer que Santa Maria... Quem não vive futsal daqui a pouco acha estranho, né? Mas tem um porquê. A competição ela é dentro da quadra e daí a gente também tem que saber como é que a gente pode melhorar, né? Daqui a pouco se a gente tem só um livro, estudar só por aquele livro, às vezes a gente se limita. Quando a gente tem outros meios para tentar melhorar, talvez a gente cresça mais. E ainda sobre mais ou menos o mesmo assunto, o que vocês acreditam que falta para Santa Maria, que daqui a pouco a gente possa fazer nesse programa ano que vem, ou daqui 2 anos, 3, sobre a participação das equipes na prata ou na ouro, na Liga Gaúcha? O que falta para que a realidade possa ser essa? É difícil essa pergunta, eu acho, né? Mas eu creio que falta bastante ainda. Bastante. Digo em termos de apoio, financeiramente. Financeiramente, acho que os projetos que estão nesses níveis aí são projetos que têm, né, um investimento muito maior do que o que a gente está conseguindo fazer em Santa Maria. Eu não sei exatamente a realidade que é a do União, que é a do Itaara, mas eu creio que o investimento precisa ser muito maior. Para ter investimento, também o trabalho tem que ser bem feito, tem que ser bem mostrado, é o que a gente já estava falando aqui também, né? Mas o principal, assim, eu acho que é não pensar talvez tão em pequeno prazo, acho que é mais a médio e longo prazo, né? Então, a gente conseguir desenvolver o futsal nas mais diferentes formas, ou locais, ou regiões de Santa Maria, ou regiões próximas de Santa Maria, onde a gente consiga fazer com que a região toda cresça no futsal, que desde cedo a gente consiga ter projetos esportivos sustentáveis também para as crianças, para a base, né, para a gente poder formar atleta de futsal aqui e aos pouquinhos esses atletas que estão sendo formados que vão compor uma equipe de alto nível com atletas aqui de Santa Maria. Talvez assim a gente consiga estar mais bem preparado para a gente poder futuramente estar em outro nível de competição. Essa ideia é fundamental, é o que eu falo para o pessoal de Itaara, que não pense em jogar um ano e plantar a sementinha para ir colhendo aos tempos. O ano que vem nós já temos um projeto para categorias de base e Santa Maria agora com União vem muito forte com isso, tu criar a marca, né? Que eu acredito que União, a Universidade já criaram, porque daí a própria cidade a cada ano vai abraçando mais, que antigamente tu não montava um ginásio, tu ia nos jogos por quem gostava do futsal. O ano passado nós tivemos os casos dos clássicos que lotou, assim, é coisa bonita de ver, porque se a cidade não abraçar, se as empresas não abraçarem, se a prefeitura, como em outras cidades ajudam bastante, não abraçar, não vai subir, não vai crescer nunca, porque é difícil correr atrás, é difícil ir atrás de patrocínio, jogador, cada ano se valorizam mais, então eu acho que é um conjunto de tudo isso, investimento, a prefeitura abraçar, a cidade abraçar, e o clube criar raiz, né? Base é o fundamental de tudo, né?
Eu vejo bem pelo lado do investimento, Justo, porque assim, recurso é quase que tudo para ter esses resultados que todo mundo quer e espera, né? Eu tive gratas oportunidades de participar em equipes da Série Ouro, Série Prata e Série Bronze, né, das comissões técnicas, e a gente vê que quanto maior é o investimento nos profissionais, né, maior tu vai ter aquele resultado que tu almeja. Por exemplo, aqui, hoje, a gente não consegue ter, né, nessas 3 equipes que a gente está sentado aqui, que tu colocou como uma referência, né, da região, nós não temos atletas profissionais, né? Todos os atletas trabalham, todos os atletas estudam, todos os atletas têm suas ocupações, e a gente sabe que para o esporte, para a gente chegar numa elite, né, do futsal, é um nível de concorrência que é difícil quando tu tem todo esse, né, tudo isso para te fazer, trabalhar todo dia, treinar tarde, porque tu já não pode se preparar, né, e daí daqui a pouco tu vai enfrentar outras equipes que os atletas somente treinam, se preocupam com aquilo, né, se preparam, se cuidam justamente para aquele fim. E aí às vezes se sente muito, né, muito essa diferença, né? Até agora, no amistoso que a gente fez contra o Uruguaianense, deu uma diferença enorme, né? Não estou reclamando das condições do União, que a cada ano melhora, porém eu estou olhando lá na frente, né, com essa pergunta que tu fez, olhando lá na frente, a Uruguaianense ela treina em 2 turnos, né? Até fui treinador da equipe ano passado, ela treina em 2 turnos. Esse ano eles conseguiram dar um passo maior do que ano passado, porque eles estão na Liga Gaúcha, na Série Ouro, em ter todos os atletas, todos os componentes são atletas, né? Eles não têm outro trabalho, outro emprego, e se preparam para disputar, porque sabe que contra uma CBF, né, de Carlos Barbosa, contra a Soeva, né, essas equipes que disputam a Liga Nacional, eles vão ter que dar esse passo, né? Então, só que isso tem um custo, né? Tem um custo, tem que se planejar, tem que se almejar, tem que ter esse apoio para a gente não só cobrar o resultado, né, e querer que às vezes não olhar por esse lado, que é difícil competir muitas vezes, né, com as equipes que têm esse poderio, né, financeiro. Então a gente tem que pensar nisso também, porque claro que a gente se esforça, claro que a gente não está colocando como desculpa, mas, né, se a gente quer chegar, a gente tem que se planejar, como numa empresa. Tu quer aumentar a tua empresa, tem um custo isso. E para a gente chegar na elite, para a gente melhorar, tem um custo isso, né, financeiro. Então eu vejo que o aporte financeiro ele tem que ser cuidado, tem que achar alternativas. Também não reclamo de Santa Maria, porque eu também me coloco no outro lado do investidor. O que se desperta no futsal que o investidor também queira? Isso também tem que ser pensado e ser conversado. A gente tem que, como participantes do futsal, a gente tem que atrair, né, esses patrocinadores, apoiadores, o público, né, o público principalmente. Então eu vejo assim que a gente tem que se preocupar de forma geral para que esse investimento aumente, né? Se a gente for remeter alguns anos atrás, né, a gente não tinha todo esse apelo, né, que tem da torcida, que tem. Nós já estamos falando em várias equipes, a discussão mudou, né? Categoria de base participando, o FSM teve, União teve, agora tem outro ponto muito forte que é o feminino, né? Que vem crescendo, tem um apelo maior que o masculino, né? Então está crescendo muito, a gente tem que ficar de olho nisso, mas eu acho que tem que despertar o aporte financeiro, que aí tudo vai acontecendo de outra forma e a gente vai se aproximando lá, como disse o Gabriel, lá da elite do futsal. Eu sei que não é fácil, tento me colocar nos dois lados, mas eu acho que a gente, como um todo, né, também agradeço esse espaço e acho que essas ações também nos ajudam, né, a mostrar para todo mundo, para a gente ter um retorno maior. Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. E também, né, já conversei com os outros treinadores, o nosso trabalho importa. Quanto mais a gente mostrar uma postura legal como treinador, né, mostrar equipes legais dentro jogando, né, um futsal atraente para o pessoal ir lá olhar dentro das quadras, nos jogos, isso é a nossa função também de chamar o recurso. Não é só cobrar, né, talvez da prefeitura, da comunidade, a gente tem que atrair. Então eu acho que posturas corretas levam a uma melhora. Isso que eu acho que eu almejo dentro dessa pergunta aí. Tenho certeza que se a gente seguisse aqui com a pauta, teríamos mais uma hora e pouco de conversa no mínimo, mas como a gente precisa já encaminhar o final desse programa, lembrando que tem toda a parte da edição, por isso que não é ao vivo. Teve gente que me perguntou, por que não é ao vivo? Não é ao vivo porque tem que inserir os anunciantes, tem que ser intervalo comercial, enquanto a gente está conversando aqui entra logo de um ou outro anunciante, porque é assim que funciona, né? Mas peço para encaminhar a consideração final de cada um. Vamos inverter a ordem, acho que podemos começar pelo Gabriel.
Alguma coisa que eu não te perguntei, Gabriel, ou um recado final que fica desse bate-papo, também da projeção do FSM, alguma informação adicional? Lembrando que a primeira rodada, 21 de abril, marca o FSM versus Itaara, já um clássico, então, no CDM, 20 horas. E também a União estreia em Tupã-Seretã, contra a equipe do Gaúcho, né? Então já essa rodada aí, dia 21 de abril. E o canal jornalista Gilson Alves, em parceria com a Zumpnet, vai fazer o possível. A gente vai fazer alguns testes técnicos, mas para estar transmitindo através do Facebook ali, então já o FSM versus Itaara, dia 21. Sempre quem jogar em casa no CDM, praticamente todo sábado, 8 horas da noite, a gente estará por lá para acompanhar. Gabriel, considerações finais aí sobre o FSM, projeto, ou simplesmente sobre essa mesa redonda, que não é redonda, mas é como se diz no meio do futebol, do futsal. Não, eu agradeço o espaço mais uma vez, acho que é muito importante a gente estar debatendo sobre isso, né? Com certeza vai ser um programa que vai ter muitas pessoas que vão estar assistindo. Sempre reforçando, né, que o apoio do projeto do futsal da universidade tem um apoio muito forte da reitoria da universidade, isso é bastante importante, e que nós sempre vamos pensar num projeto que tem que aliar pesquisa, ensino e extensão de uma forma como um todo, né? Então, a gente conseguindo fazer isso, a gente acredita aí que para nós é o que nós precisamos para fazer a nossa parte, nossa pequena contribuição para o futsal de Santa Maria evoluindo. E convocar, acho que todo mundo também, né, para se fazer presente aí no CDM no sábado que vem, 20 horas aí para a estreia, para torcer para o Itaara, para torcer para o FSM, né, qual seja a sua camisa aí, mas ir para lá para prestigiar, né, esse início da Série Bronze aí, que eu acho que vai ser um campeonato bem legal aí nesse ano de 2018. Obrigado pela presença, Gabriel. Maradona, teu recado final, alguma informação ou algo que eu não te perguntei que tu acha importante aí? Também quero agradecer o espaço, eu acho que isso faz toda a diferença em relação ao que a gente falou até sobre investimento, isso atrai, que daí tu chama. Eu quero fazer um agradecimento especial à nossa diretoria de Itaara, em nome de Dona Rita Andréia Missel, seu César Eloy, Fernando, seu João Brisotto, que quem está acompanhando lá sabe que eles estão fazendo um trabalho extraordinário. Eles pegam de segunda a segunda, nos proporcionam uma coisa assim que eu nunca tinha visto, por ser uma cidade pequena e por estar correndo atrás sempre quanto tempo. A Série Bronze é um campeonato caro, a federação cobra taxas muito caras, então quem está no meio acha qualquer um joga. Eu tive o exemplo ano passado que não é bem assim, e esse ano eu sou muito grato por ter caído no lugar certo, do lado das pessoas certas. Quero agradecer meus atletas da Itaara, meus atletas de Santa Maria e os de Candelária agora, por terem comprado a ideia, terem abraçado a causa. Nós lá não temos investimento, não pagamos salários também, então o pessoal comprou mesmo a ideia, veio junto. Espero que a gente possa fazer um grande espetáculo, que nada mais é do que a gente faz o bem para quem gosta, justamente para nós. A gente ama o futsal, eu acho que Santa Maria vem crescendo justamente por isso, por apaixonados pelo futsal, que estão proporcionando uma coisa que estava muitos anos morta e está resgatando a cada ano. Eu só tenho minha finalidade é só agradecer mesmo, porque foi um ano difícil ano passado, trabalhei bastante, infelizmente deu tudo errado, e graças a Deus eu tive uma segunda oportunidade, por ter certeza que a segunda oportunidade foi por ter feito um trabalho sério, apesar de não estar ao redor de pessoas sérias, e fui premiado esse ano por ter uma segunda oportunidade ao lado de pessoas muito mais qualificadas, monstros do futsal que eu admiro mesmo, e quem sabe daqui a pouco está brigando de igual para igual, como eu disse, fazendo uma competição honrosa. Eu espero que seja boa para todos nós, para nós de Itaara, assim como o pessoal de Santa Maria, porque não estando mais eu vou estar na torcida sempre. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Valeu, obrigado, Maradona. Beleza, então eu vou usar o espaço final, né, também para primeiro desejar uma boa temporada, né, tanto para o Bruno em Itaara, para o Gabriel no FSM. Eu acho que eu torço, né, não é hipocrisia e nem porque eles estão aqui, eu torço que façam uma boa temporada. Quero também te agradecer pelo espaço aqui, oportunidade. Eu acho extremamente importante a gente sentar, conversar e o público também escutar nossas ideias, né, para que a gente aumente esse nosso leque dentro do futsal de Santa Maria. Né, agradecer também a todo o pessoal do União, que eu saí para o Uruguaianense, estava no União, saí para o Uruguaianense e retornei, me deram uma nova oportunidade aqui.
né? É muito legal a gente voltar e ser bem recebido da forma que eu fui recebido novamente. Espero fazer uma boa temporada, também honrar principalmente a cidade de Santa Maria, né? Com um bom trabalho. E que legal, espero que esse programa persista dentro, né, dessa linha, né? E sempre me coloco à disposição aí quando precisar, né? Não só em nome do União aí, mas como treinador, né? Para o que precisar a gente conversar sempre. Henrique Brabante, técnico do União Independente. Bruno Maradona, técnico da AIF, Associação Unidade de Futsal. Gabriel Frank, técnico da UFSM. Nesse programa especial, então, aí projetando o Estadual de Futsal Série Bronze, que inicia no próximo dia 21 de abril. Lembrando que o canal jornalista Gilson Alves contou com o apoio nesse programa de Confraria do X, o melhor X da cidade, Rua Venâncio Aires, número 1349, telefone 3311-6393. Também Zumpnet, acesso à internet banda larga sem telefone, 24 horas por dia, sem limite de tráfego, sem planos de fidelidade ou conta fixa. Rua Professor Braga, número 125, sala 101, telefones 3219-0000 ou ainda 0800-600-9867. Também Brand Esportes, no Dia das Mães, dê presentes da Brand Esportes. Parcele tudo em até 5 vezes no seu cartão. Presente Brand Esportes faz bem para a sua mãe. GMC Contabilidade, é eficiência para seu negócio. Atua nas áreas societária, contábil, fiscal, trabalhista e condominial. Rua Silva Jardim, número 400, telefone 3028-4148. Também equipe de lutas Tiger King. Venha fazer parte da equipe de boxe Muay Thai Tiger King. Equipe conveniada às academias Barão Fitness e Companhia do Corpo. Inscrições abertas pelo telefone 98458-5474. Está acompanhando o canal jornalista Gilson Alves pela primeira vez? Gostou do programa? Não esqueça de compartilhar, curtir, comentar, e compartilhando a gente vai divulgando não só o canal, mas também esse assunto específico aí do futsal. Pode nos acompanhar também através das redes sociais, o programa então aí especial Série Bronze. Um agradecimento a todos, ao local cedido, Confraria do X, um abraço para o Mauro, e a gente espera que tenham gostado desse bate-papo, e não só essa iniciativa, mas mais iniciativas não só do futsal, mas de outros esportes a gente vai estar aí tendo na sequência. Por exemplo, a transmissão ao vivo através do Facebook a partir de 21 de abril dos jogos que foram realizados no CDM. Valeu, um abraço a todos!